Olá, quinto ano. Beijo. Estamos aqui novamente em mais uma aula de geografia e hoje nós vamos fazer a nossa correção comentada sobre o comércio exterior que nós falamos na aula passada. Inclusive, a tia Andréa deixou algumas atividades para que vocês fizessem como fixação, do assunto tratado na aula. A tia Andréa deixou a página 72, página 75, somente o exercício 1, e página 76 do livro de Geografia, onde nós tratamos sobre o comércio exterior. Mas antes de iniciarmos a correção, vamos retomar, por favor, abram a página 72 do livro de Geografia de vocês e vamos relembrar ali o primeiro parágrafo que vai nos dar toda a ideia do que é esse comércio exterior que nós falamos na aula passada, né? Nós já estamos vindo de algumas aulas falando do processo de industrialização, ou seja, a modernização do Brasil, e chegamos à questão do comércio exterior. Então vamos lá. Com a industrialização, página 72, e a modernização, muitos países, incluindo o nosso Brasil, ampliou sua capacidade de fabricação de produtos. Não só o Brasil, quanto outros países também conseguiram ampliar essa produção de produtos. Além disso, as descobertas na área da ciência e da saúde favoreceram o aumento da população mundial e a expectativa de vida, ou seja, a estimativa de quantos anos mais uma pessoa pode viver. Isso também favoreceu, o consumo de alimentos e de outros produtos. Também teve que crescer, porque se eu tenho uma população que vive muito mais anos, eu vou ter que produzir mais alimentos e outros produtos para acompanhar esse crescimento, ok? Então, essa relação, não só do Brasil, como dos outros países, de comércio, de ampliação, a gente dá o nome de comércio exterior. Então, a gente passa a exportar e a importar também os nossos produtos, estabelecendo assim o que nós chamamos de comércio exterior. Bem, aí, na atividade de fixação, nós temos na página 42 uma imagem, uma fotografia, um navio sendo carregado com soja para exportação no Porto de Santos. É uma foto de 2017. Letra A, foi perguntado a vocês, com base nessa fotografia, essa fotografia aqui, ok? Da página 72, ela é o Porto de Santos. A legenda aqui ao lado falando que se trata do carregamento de soja, tá bem aqui, tá? Então, letra A, que produto brasileiro será enviado para outro país? Soja, né? A própria legenda já nos dá a resposta, que o produto que está sendo enviado para outro país, ou seja, que está sendo exportado, é a soja. Letra B. Por qual meio de transporte o produto será transportado? Por que você acha que ele foi escolhido? Bem, o meio a ser transportado, nós temos que observar aqui na fotografia que nós estamos onde? No Porto de Santos. E que ali está dizendo que o navio está sendo carregado com soja. Então, o meio de transporte vai ser o quê? Por navio, né? É só questão de interpretação da imagem e da legenda. Por que você acha que ele foi escolhido? Bem, gente, se nós analisarmos que os navios transportam um grande número de carga a um custo relativamente baixo, se comparado a um avião, por exemplo, nós podemos dar como sugestão o motivo dessa escolha, né? Então, por que você acha que ele foi escolhido? Provavelmente, o poder
transportar um número muito grande de carga e também por ter um custo relativamente baixo se comparado com outro meio de transporte, como o avião, por exemplo, né? O avião é mais rápido? Sim, só que ele é um custo muito maior em relação ao navio, né? E o número de carga também vai ser inferior ao navio, ao que o navio aqui no caso pode transportar, tá? Letra C. De que maneira a tecnologia auxilia, ou seja, ajuda o comércio de produtos entre outros países? Bem, nós vimos, através dos nossos estudos em aulas anteriores, a questão dos avanços tecnológicos, né? Então, esses avanços tecnológicos, principalmente nos setores de telecomunicações e de transporte, agilizaram e facilitaram bastante a comercialização dos produtos, ok? Letra D. Em sua opinião, ou seja, a gente tem aí uma resposta pessoal de vocês, né? Em sua opinião, por que o produto mostrado na fotografia está sendo enviado para outros países? Provavelmente porque esses países o que necessitam desse produto para abastecer o seu mercado interno, ou seja, dentro do seu país. Então eles têm que, no caso, buscar esse produto em outro país para abastecer o seu mercado, né? Provavelmente. Mas como é uma resposta pessoal, pode ser que vocês tenham dito outras respostas, e aí compartilhem comigo lá no mural da turma, tá? Para a gente poder avaliar essas respostas. Vamos agora verificar o exercício também da página 75, exercício 1. Só que antes de fazer o exercício 1, nós vimos na aula passada representar o mundo, que nós vimos que nós podemos representar várias informações através de gráficos, utilizando gráficos, ou seja, diferentes recursos para representar a superfície terrestre, né? Mapas, plantas, maquetes, né? Tudo que possa facilitar o conhecimento do espaço geográfico. Então, a tia mostrou aqui, ó, um gráfico de barras, esse outro aqui, um gráfico de colunas, e lá na página 75, um gráfico de setores, tá? Que muitos conhecem como tipo pizza, né? Por nos lembrar a forma de uma pizza, né? Então, com base na leitura dos gráficos que nós analisamos na aula passada, vocês tinham que responder página 75, exercício 1, letras A, B e C. Então, vamos analisar? Bem, letra A, qual país produziu o maior número de veículos em 2016? Com base na leitura dos gráficos, responda. Qual foi o país que produziu o maior número de veículos em 2016? E aí, nós tínhamos que recorrer à informação do primeiro gráfico. Olha lá. Produção de veículos por países selecionados 2016. E aí, observando as barras, nós podemos ver, ó, maior, mas, ó, olha a diferença em relação aos outros países. Então, nós temos aqui a China. Então, China é o país que produziu o maior número de veículos em 2016, certo? Letra B. O que se pode dizer sobre a quantidade de telefones celulares no Brasil? E aí, essa informação, nós teríamos que analisar esse gráfico aqui, que é o gráfico de colunas. Brasil, telefones celulares entre 2010 e 2016. E o que se pode dizer sobre a quantidade de telefones celulares no Brasil? Com base nesse gráfico,
nós podemos dizer que aumentou entre 2010 e 2014. Houve aí olha lá, 2010 para 2014, ó, um aumento acentuado aqui. E depois o que aconteceu? Depois de 2014, apresentou uma queda, né, entre 2014 e 2016. Correto? Então, vamos lá, vamos repetir? Página 75, exercício 1, letra B. O que se pode dizer sobre a quantidade de telefones celulares no Brasil? Nós podemos dizer que aumentou, houve um aumento da quantidade de telefones celulares entre 2010 e 2014 e apresentou queda, ou seja, uma diminuição desses telefones celulares entre 2014 para 2016, tá? Letra C. Em qual região brasileira havia mais pessoas ocupadas na indústria em 2015? Esse ocupada quer dizer trabalhando, né, envolvida nas atividades industriais. Então, essa informação nós tínhamos que buscar aqui, ó, no gráfico de setores. Esse gráfico de setores, ele está dividido por região. Então, nós temos região sudeste de rosa, região sul, essa roxinha, região nordeste, aqui o laranja, região centro-oeste, o marronzinho e região norte, esse verdinho, tá? Então, de acordo com a legenda, né, e o que cada parte do gráfico de setores nos mostra em relação à porcentagem, a região brasileira, onde havia mais pessoas ocupadas com as atividades industriais em 2015, foi na região sudeste, ok? Então, essa é a resposta da letra C, da página 75. E para concluir, nós vamos lá para a página 76. A página 76, ela trouxe para a gente 2 exercícios. O primeiro trouxe um cartoon, tá? Uma imagem para que nós pudéssemos analisar e responder as questões a seguir. Então, nós temos aqui, vamos analisar primeiro esse cartoon. Ó, esse cartoon aqui e aqui. Então, nós temos aqui em cima enxadas paradas. Esse enxadas com X, tá? É um instrumento, né, usado no campo, na agricultura para cavar a terra, né? Instrumento de trabalho, enxadas paradas, ou seja, esse instrumento de trabalho parado, sem função. E embaixo nós temos enxadas paradas. Esse enxadas, vocês podem ver que ele está escrito com CH. Esse enxada, ele quer dizer o quê? Cheia, né? Enxadas paradas, cheia. Quando você tá, por exemplo, com a perna inchada, ela não fica maior, cheia. Então, esse inchada com CH relaciona a isso. A inchaço está cheio, lotado, tá? Então, vamos lá. O que os quadros, né, os cartoons apresentados, os quadros enxadas paradas, esse enxada com X, se refere a um instrumento de trabalho no campo, né, para cavar a terra, e enxadas paradas, ou seja, com CH, representam respectivamente, ou seja, cada uma. Então, vamos analisar cada uma. O primeiro, enxadas paradas, tem uma placa, eu não sei se vocês puderam observar, escrito latifúndio, que nós vimos que são terras improdutivas, terras que estão ali paradas, sem nenhuma destinação. Nada se planta, né? Não se produz nessa terra. Então, enxadas paradas, ó, sem produção. Então, vamos lá. Respectivamente, o primeiro quadro
se refere a grandes lotes de terras, que são os latifúndios, ociosos, parados, sem nenhuma destinação, tá? Por isso que é enxadas paradas, instrumentos de trabalho que não estão sendo utilizados, porque ali estão diante do latifúndio, tem uma placa escrita, latifúndio, terra improdutiva, não está sendo produzido nada ali, por isso que é enxada parada, tá? E o segundo, enxadas paradas. Se a gente observar, a gente vê uma cidade, porque a gente vê vários edifícios. Vamos dar uma olhada novamente? Olha lá, edifícios, carros. Então, aqui já é um centro urbano. Está falando de centro urbano, cidades. Enxadas paradas, ou seja, muito cheia, superlotada. Então, esse cartoon, ele se refere à concentração de pessoas no espaço urbano. Enxadas paradas, a cidade superlotada, fala dos engarrafamentos, da superpopulação, enxada, muito cheia, tá? Então é a concentração de pessoas nessa cidade muito grande, correto? Letra B, a que problema discutido nesta unidade esse cartoon faz referência? Bem, nós estudamos aqui dentro da nossa unidade 4, a questão da modernização do Brasil. Então, nós falamos do processo de industrialização, falamos sobre a industrialização brasileira, falamos sobre os aspectos da atividade industrial no ambiente, que nós pudemos, em aulas passadas, verificar aspectos positivos e negativos dessa atividade industrial. Falamos sobre a industrialização e a energia, né? Falamos do olhar sobre a sustentabilidade nesse momento. Falamos da modernização no campo. Falamos desse impacto negativo dessa modernização no campo também. Tem positivo, mas também tem negativo. E trouxemos a questão dos latifúndios, que são grandes propriedades rurais improdutivas, e em contrapartida, o que muitos acreditam ser a solução para isso, que é a reforma agrária, né? E então, nessa unidade, o problema discutido, aqui o cartoon faz referência, o cartoon da questão anterior, ele faz referência à concentração de terras, ou seja, muitas vezes improdutivas, que é o caso do latifúndio, recursos nas mãos de poucos, porque quando nós falamos do latifúndio, a tia Andréia falou o quê? Que era muita terra na mão de poucas pessoas, tá? Uma má distribuição da terra, o que leva à expulsão de trabalhadores do campo, que migram para as cidades em busca de trabalho. E quando acontece essa migração do homem do campo para a cidade, as cidades começam a ficar inchadas, um CH, começa a haver uma superpopulação, tá? Então essa é a referência do cartoon, tá bem? Já na questão 2, nós temos um gráfico de setores, né? Conhecido também por pizza, né? É esse aqui. Esse gráfico de setores, ele traz Brasil, consumo de energia por setor. Então, nós temos a energia gasta no setor industrial, no setor de transportes, residências, no setor agropecuário, no setor comercial e no setor público, relativo ao ano de 2015. Então, essas informações são relativas a 2015. Então, vamos responder? Questão A. Primeira coisa, gente, de que tipo é esse gráfico, tá? Eu observei nos comentários, nas postagens que alguns alunos me mandaram, e era bem simples. Eu queria dizer o tipo de gráfico. A gente não viu? Coluna, nós falamos do gráfico de colunas, nós falamos do gráfico de barras, e o de setores.
Então, eu queria só que classificasse esse tipo de gráfico aqui, tá? Então, era para dizer que se trata de um gráfico de setores, tipo pizza, tá? Não é o título do gráfico, não é a que o gráfico se refere. Ali é o tipo de gráfico. De que tipo é esse gráfico, tá? Letra B. Quais setores mais utilizaram a energia elétrica no Brasil em 2015? Então, quais setores? Nós podemos ver aqui pela porcentagem, né, pela divisão aqui dos setores, que setor industrial e de transporte, com 39% cada um. Aqui, ó, setor industrial e o de transporte, 39% cada um. Então, são esses dois setores que mais utilizaram a energia elétrica em 2015 aqui no Brasil, ok? E na letra C, uma resposta pessoal, na sua opinião, então é o que você acha, né? Como é possível contribuir para reduzir o consumo de energia nos setores que você apontou no item anterior, ou seja, no setor industrial e no setor de transportes, como que a gente poderia contribuir para reduzir o consumo de energia, tá? Então aí vocês teriam que apontar algumas sugestões, né? Bem, alguns me disseram com o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, no caso do transporte, fazendo uso de transporte alternativo. Aí alguns me deram exemplo disso lá na postagem do Mural da Turma, tá, gente? Me disseram o uso da bicicleta, né, quando há possibilidade, não for uma distância muito longa de onde você tem que estar. Então, essas foram algumas das opiniões enviadas por alguns colegas de turma, tá? Bem, então aqui nós concluímos o nosso exercício de fixação da aula passada, quando falávamos do comércio exterior. Bem, para a aula de hoje, a tia Andréia vai deixar no mural da turma uma atividade de revisão sobre o assunto que nós tratamos aqui na nossa unidade 4 de Geografia, tá? É uma atividade de revisão. Vocês não precisam imprimir, tá, pessoal? Vocês vão lá, vão acessar o arquivo que a tia Andréia vai postar e vocês, no caderno de Geografia, vocês vão numerar as questões e responder, ok? E aí, na próxima aula, nós faremos a correção comentada dos exercícios de revisão. Não deixem de fazer, tá? O exercício de revisão é o momento que vocês têm para rever o que foi estudado, é o momento que nós nos deparamos ali com a leitura, voltamos ao livro, verificamos algum assunto que de repente precisa de um maior esclarecimento, tá bom? Então, até a nossa próxima aula de Geografia para fazermos a correção do nosso exercício de revisão, unidade 4 de Geografia. Beijo para todos.